Amém. Glória a Deus por esse momento. Boa noite, igreja. Boa noite a todos os irmãos que estão aí nas suas casas. Vamos iniciar esse culto de louvor ao Senhor. Eu quero convidar você a meditar agora, baixar a sua cabeça e preparar o seu coração para adorar ao Senhor e ouvir nessa noite a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse momento, pela liberdade, Deus, que temos de te louvar. Te louvo, Deus, e agradeço pela possibilidade de estarmos distantes um do outro, mas aproximados pelo teu amor e pela tecnologia. Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Fala aos nossos corações, ó Deus, e preenche, Senhor, a nossa vida com o teu amor, que não sintamos falta de mais nada. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 15, vamos ler o versículo 33. E diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Que essa palavra fique guardada em nossos corações e nas nossas mentes. Vamos agora ter um momento de louvor.
Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor e pedir que Ele coloque em nós um coração humilde e que sejamos cada vez mais parecidos com Ele, mansos e humildes. Vamos orar com louvor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui e te louvando, Senhor, mesmo distantes, mas estarmos juntos, Senhor, nesse momento. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração mais humilde, ter atitudes humildes, Senhor, e saber mesmo, Senhor, que em todos os momentos Tu deve ser o maior e só Tu deve ser louvado em toda a nossa vida. Te peço essa graça, que Tu nos abençoe para sermos assim mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o Ministério de Louvor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada
Amém. Glória a Deus por isso. Vamos fazer mais uma leitura bíblica agora no livro de Mateus, capítulo 5. E vamos ler o verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Nesse momento nós vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem provido para a nossa igreja e para cada um dos irmãos que fazem parte e para todos aqueles que confiam. Esse é o momento que nós vamos agradecer a Deus por todas as ofertas que nós temos recebido e dizer também que se você sentir o desejo de ofertar para a manutenção da obra, você pode fazer isso pela conta da igreja, pelo endereço de Pix que está aqui abaixo. O irmão fique à vontade. Vamos agradecer ao Senhor, muito mais
pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele nos proporciona. Deus amado, Pai, te louvo e te agradeço por tudo que Tu tens sido, ó Deus, na nossa vida, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação. Porque, ó Deus, pela Tua graça, Tu tens nos sustentado, nada nos falta, e o Senhor nos prove de tudo aquilo que precisamos. Te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer mais uma leitura bíblica e ainda no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Vamos parar um instante e refletir um pouco sobre o que a palavra de Deus nos diz nesse momento. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a palavra do Senhor. E agora vamos ouvir uma mensagem musical com o Ministério de Louvor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se desfaz. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se desfaz. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor
Amém. E é amparado nessa graça e na certeza de ser ouvido por esse Jesus que nós vamos agora interceder por aquelas pessoas que nós conhecemos e que estão precisando da salvação, e daquelas pessoas que estão agora enfermas e que precisam também de uma cura, que seja ela espiritual ou física, mas vamos lembrar dessas pessoas. Senhor Deus amado, Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem sido, te louvamos pela tua graça, e nesse momento, Deus, confiada na tua graça e na tua misericórdia, eu quero colocar, Deus, diante de ti, as pessoas que estão passando por momentos de grande tribulação, seja pela doença, pela perda de parentes queridos, ó Pai. Senhor Deus, consola, conforta os corações, ó Deus, e aquelas pessoas que estão enfermas e que precisam, ó Deus, da cura física, o Senhor faz a tua graça prevalecer, ó Deus. Senhor, também, ó Pai, alcança, ó Deus, as pessoas que ainda não te conhecem e que precisam te conhecer, ó Deus, para que não pereçam. E é em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos agora chamar o pastor Eduardo, que vai trazer a mensagem da palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Boa noite, meus irmãos, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí no teu lar. É uma maravilha nós podermos estar mais uma vez juntos, embora distantes, mas juntos em espírito, adorando e bendizendo ao Senhor, glorificando o seu santo nome, reconhecendo sua majestade sobre nossas vidas, sua grandeza, sua divindade e seu amor. E vamos dar prosseguimento então à nossa série de mensagens. Nós estamos falando da vida do apóstolo Pedro, e o tema é uma vida nas mãos de Deus. E eu queria convidar você hoje para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, Evangelho segundo João, capítulo 13, e nós vamos ver mais uma experiência do apóstolo Pedro que tem muito a nos ensinar, essa experiência. João capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim então a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos dê a graça de entendimento de sua palavra e de aprofundamento nessa verdade maravilhosa que nós iremos tentar compreender melhor hoje. Senhor Deus amado, Pai bendito, estamos aqui diante de tua palavra
e de uma das verdades mais maravilhosas que ela nos expressa, que é a bênção do servir humilde, a bênção da humildade. Nós te pedimos nesta noite que, por tua graça, tu nos conceda o entendimento desta grande virtude e nos faça, Senhor, semelhantes cada dia mais ao Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos então nesta compreensão. Tira nesse momento, ó Deus, todo impedimento que possa tirar a nossa atenção de Ti e voltar para outra coisa. Sabemos, ó Pai, que os irmãos se encontram em seus lares, e um lar não é propriamente um lugar apropriado para estarmos Te adorando como gostaríamos, mas é o lugar onde o Senhor deseja ser adorado hoje. Então que haja reverência neste lugar, e que haja, ó Deus, atenção a Ti, para que Tua palavra nos fale profundamente, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, ele foi escrito porque João queria provar a divindade de Jesus. Por isso esse Evangelho, ele basicamente é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 12, João mostra que Jesus é Deus, e para isso ele apresenta os milagres de Jesus. Nós vemos alguns milagres maravilhosos do Senhor, como por exemplo a ressuscitação de Lázaro. Do capítulo 13 ao capítulo 17, mostra-nos a despedida de Jesus, e do capítulo 18 até o final, mostra-nos a redenção da humanidade por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um livro muito profundo, é um livro que doutrinariamente é muito rico. Mas o capítulo 13, como eu disse aos irmãos, até o capítulo 17, trata-se da despedida de Jesus. E na despedida de Jesus, ele deixa logo de início uma lição que ele gostaria que ficasse na mente dos discípulos. E como Jesus gostava muito de fazer, geralmente quando ele queria deixar uma lição, ele não só ensinava, mas ele também deixava com que uma imagem ficasse presa àquela lição. E é exatamente isso que ele vai fazer agora. Jesus vai ensinar aos discípulos o valor do servir e o valor do servir com humildade. São duas coisas que podem parecer diferentes, mas na verdade são distintas. Nós vamos ver aqui, por exemplo, que é possível servir sem humildade. Portanto, Jesus quer ensinar que essas duas coisas nos discípulos dele são necessárias: o serviço com humildade. E é isso que ele faz no capítulo 13. E nós vamos tentar então aprender com o Senhor Jesus como nós, como discípulos dele, devemos servir com humildade. Então leia o texto comigo mais uma vez para a gente poder entender algumas coisas que estavam acontecendo aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, isso é interessante porque Jesus vai ser entregue à morte na Páscoa, simbolizando verdadeiramente que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que vocês lembram que a Páscoa era quando os judeus celebravam a passagem, do Egito, da escravidão para a liberdade, e essa passagem era feita, por isso a palavra Páscoa significa pachá, passagem, era feita pelo poder de Deus, que protegeu os filhos de Deus, e essa proteção veio sobre a morte de um cordeiro, e o sangue desse cordeiro foi colocado nos umbrais das casas, e ali os protegeu. Por isso Jesus seria entregue na festa da Páscoa, para fazer o simbolismo de que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A mesma intensidade com que Jesus amou os discípulos quando os chamou, era a mesma nesse instante aqui. É isso que João está querendo deixar bem claro. Ele realmente tinha toda uma fidelidade naquele sentimento que ele tinha pelos discípulos, e isso não foi alterado de maneira alguma. E por que João deixa claro que ele amou-os até o fim, e aqui ele inclui a todos, Porque durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, ou seja, João deixou bem claro que o amor de Jesus era o mesmo, embora o coração de Judas agora fosse outro, porque estava já tomado por Satanás, e ali iria trair Jesus. Mas no verso 3, falando da pessoa de Jesus, diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ou seja, Jesus tinha consciência de tudo aquilo que estava acontecendo, sabia que o momento dele estava chegando, sabia que o momento de voltar para Deus estava chegando, voltar para o Pai, sabia que ele tinha vindo do Pai, ou seja, João quer deixar bem claro que Jesus tinha consciência de tudo o que estava acontecendo ao seu redor, de todo o plano de Deus que estava ali se desenrolando. E aí no verso 4 começa finalmente a lição.
Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Jesus estava sentado à mesa com eles, ele se levanta, tira a capa, coloca ao redor da cintura uma toalha, provavelmente ele prendeu aqui no cinto, né? Aquele cinto que era uma faixa que ficava ao redor para prender o vestido. Então ele prendeu a toalha ali ao redor. Depois, diz o verso 5, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A toalha presa aqui no cinto, ele lavava os pés e enxugava os pés desses discípulos. O interessante de notar aqui é que esta é uma tarefa que era para ser realizada pelo servo mais simples de uma casa. Geralmente, quando as pessoas eram convidadas para a ceia na casa de alguém, quando elas chegavam lá, as caminhadas eram um pouco longas, o território muito empoeirado, os pés naturalmente chegavam muito sujos. E aí tinha um servo daquela casa, o menor servo, que fazia os trabalhos mais difíceis, ou os trabalhos, digamos, mais humilhantes, e esse servo é quem lavava os pés dos visitantes. Naquele instante da ceia, é notável que todos se sentaram à mesa, mas ninguém tomou a iniciativa de lavar os pés de ninguém, porque, repito, era uma postura para o servo mais humilde da casa, era uma postura para o servo que fazia os trabalhos mais difíceis, digamos assim, da casa. Ninguém tomou essa atitude, mas Jesus tomou. Jesus tomou. E aí no verso 6 diz: aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Pedro é o personagem que nós temos centrado, né, na nossa série de mensagens durante esses domingos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro ficou chocado, porque Pedro sabia de toda a tradição, né, que envolvia isso. Então Pedro está dizendo: peraí, o Senhor não pode lavar os meus pés. O que Pedro está dizendo muito claro é: o Senhor não é jamais menor do que eu. O Senhor não pode jamais me servir, isso não tem sentido. O Senhor é o mestre, ou seja, um rabi nunca se colocaria numa posição dessas, um mestre nunca se colocaria numa posição dessas. Eu lembro que há muito tempo atrás um amigo meu me contou que, fazendo evangelismo na Índia, ele que é missionário, e evangelizando alguns lá, e numa certa ocasião ele cita esse texto, e os indianos ficaram chocados e disseram: mas como assim? Como é que o rabi, como é que o mestre foi lavar os pés dos seus discípulos? Isso não tem sentido algum. É o mesmo sentimento que Pedro está tendo aqui: mestre, o Senhor me lava os pés? Isso não tem sentido algum. No verso 7 diz: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora. É maravilhoso isso que Jesus diz. Pedro, o que eu estou fazendo aqui, você não está entendendo agora, mas é como se Jesus estivesse dizendo: mas você vai entender, um dia você vai entender exatamente o que eu estou fazendo aqui. O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E se nós estivéssemos no lugar de Pedro, talvez não fosse diferente. Nós não podemos acusá-lo aqui dessa vez de maneira alguma. Ele não está sendo arrogante, ele não está sendo petulante, ele está assumindo a posição que é dele. Ele é menor que Jesus. Quem é ele diante de Jesus? Então ele diz: mestre, o Senhor jamais vai lavar os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem mais nada a ver comigo. Isso é muito profundo o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que ser discípulo dele é entender o que ele está fazendo ali, que ser discípulo dele é entender aquela ação, é entender aquele sentimento de rebaixamento, aquele sentimento de servidão, aquele sentimento de humilhação. Ao mesmo tempo que Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele está dizendo a eles que os está servindo, né? E esse serviço não vai parar ali. Jesus sabe que esse serviço vai até a cruz. Jesus irá até a cruz servindo aos discípulos, dando a vida por eles. Por isso Jesus diz a Pedro: Pedro, se você não deixar, você não tem parte comigo, você não tem compreensão do que significa me seguir, você não tem compreensão do que significa caminhar comigo e fazer as coisas do meu jeito. Você não entende o que significa ter o mesmo sentimento que eu. O que dá-nos a entender aqui de cara, meus irmãos, que ser discípulo de Jesus equivale a ter
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vocês lembram de Filipenses capítulo 2, verso 5, quando a palavra de Deus diz isso? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Pois esse sentimento se alinha também aqui. Então, partindo disso, lógico, Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Se é para ter parte contigo, se é para me parecer contigo, se é para ter o mesmo sentimento que o Senhor, se é para estar alinhado com a tua vida, Senhor, então não lava só os pés não, me dá logo um banho. Essa é a postura maravilhosa de Pedro. Eu acho maravilhosa essa entrega dele. E aí declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar os pés. Perdão, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Jesus está falando isso porque naquela tradição, como eu falei, as pessoas antes de ir a uma ceia, eles tomavam banho, era uma espécie de purificação para ir ceiar, mas é lógico, quando chegavam lá os pés estavam sujos, só o que havia necessidade de ser lavado eram os pés. Então Jesus está dizendo isso, quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Mas o que Jesus se refere aqui, ele explica na sequência: ora, vós estáis limpos. Limpos, como assim? Pela palavra que o Senhor pregou a eles, pela palavra que o Senhor ensinou a eles, pela palavra que eles receberam. Essa palavra os purificou, os limpou, ou os tem purificado. Mas Jesus deixa bem claro: mas não todos. No verso 11 diz: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. É uma lição maravilhosa, meus irmãos, é uma lição muito preciosa, essa que nós vemos aqui no Evangelho de João. E tem umas coisas muito profundas para nossas vidas, como seguidores do Senhor Jesus, como discípulos do Senhor Jesus, e que nós precisamos aprender hoje. Por isso, o tema do sermão de hoje é a bênção da humildade. Há uma bênção em ser humilde, há uma bênção em servir humildemente. Pedro aprendeu essa lição. Pedro aprendeu essa lição. Numa das suas cartas, em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 5, é impressionante. Pedro fala da humildade e ele fala na figura ilustrativa que ele viu em Cristo Jesus. Veja o que ele diz em 1 Pedro 5,5: cingi-vos, lembra do cingir-se? Colocar a toalha ao redor? Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Ou seja, há uma bênção na humildade, há uma bênção em servir a Deus e ao próximo humildemente. E de acordo com o ensino exemplificado aqui de Jesus, servir com humildade tem 3 características, de acordo com o texto. 3 características. Primeira, fazer o que ninguém se dispôs a fazer por achar humilhante demais. Servir com humildade é fazer o que ninguém se dispôs a fazer por achar humilhante demais. Nenhum dos discípulos que estavam naquela ceia teve a ousadia, digamos assim, de fazer algo que achavam humilhante demais. Ninguém quis se rebaixar tanto. Ninguém quis se abaixar tanto ao nível de ser menor do que todos os outros. Ninguém. Nenhum deles teve essa decisão. Mas Jesus sim. O que nos mostra que fazer o que ninguém se dispôs a fazer, por achar humilhante demais, cabe a quem tem o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Em segundo lugar, de acordo com o ensino aqui de Jesus nesse texto sobre servir com humildade, servir com humildade é fazer independentemente da posição que se ocupa. Naquele momento, a posição mais elevada ali era de Jesus. Ele é o rabi, ele é o mestre, e eles são os discípulos. Então existe uma hierarquia ali sim. Jesus está no topo e eles estão abaixo. Mas na hora de servi-los, Jesus faz independentemente da posição que ocupa. Jesus não se vale da posição que ocupa e vai servi-los. Servir significa que você vai fazer o que tem que ser feito, independentemente da posição que você ocupa, ainda que hierarquicamente você esteja acima do grupo o qual você deve socorrer. E em terceiro lugar, ainda nesse texto, servir com humildade, segundo Jesus nos mostra aqui, é fazer a todos que estão diante de nós indiscriminadamente. Jesus lavou os pés de todos, inclusive de Judas, o seu traidor. O que nos mostra que, se vamos servir na semelhança de Jesus e com humildade,
Nós vamos servir indiscriminadamente, não importando quem estamos servindo. O servo humilde não escolhe a quem servir, simplesmente serve. E aquele o qual ele está servindo pode até ser, como foi no caso de Jesus aqui, o seu traidor. Pouco importa. O servo humilde servirá e apenas servirá. Então, a gente percebe, de acordo com o texto, que o chamado ao serviço humilde, como disse Jesus a Pedro, se você não permitir que eu faça isso, você não tem parte comigo. Então, o chamado do serviço humilde é o chamado para seguir Jesus. Quem quiser seguir Jesus vai ter que servir e servir com humildade. Se você não tem a capacidade de servir com humildade, você não está seguindo Jesus, porque Jesus nos capacita a servir com humildade. Essa é a condição a qual nós estamos, como discípulos de Jesus. Fomos chamados para servir e servir com humildade. E aí a grande questão é, como nós podemos servir com a mesma humildade de Jesus? Porque isso é ser discípulo dele. Ser discípulo de Jesus é servir com a mesma humildade que ele. Eu quero então apresentar aqui 3 formas de você servir com a mesma humildade de Jesus. Então fique bastante atento para elas. Primeira delas, para você servir com a mesma humildade de Jesus, e não esqueça, isso tem que ficar bem claro na sua cabeça, por favor, não esqueça. Servir com a mesma humildade de Jesus é a sua condição de discípulo. Você não pode ser discípulo de Jesus se você não servir com humildade. Uma coisa está atrelada à outra. Você não pode dizer, eu sou discípulo de Jesus, eu até sirvo, mas não sei se eu sirvo com humildade. Não existe, essas coisas estão todas ligadas uma à outra. Você tem que ser discípulo, e sendo discípulo você tem que servir, e servindo você tem que servir com humildade. Guarde isso na sua cabeça, senão nada do que eu vou falar aqui agora vai fazer sentido algum. Então as 3 coisas são, primeira delas, para você servir com a humildade de Jesus, para você ser um discípulo de Jesus, você tem que negar ao seu eu, negar ao seu ego, dizer não para si e sim para toda a vontade de Deus, não para tudo o que eu quero e sim para tudo que Deus quer, amar mais o que Deus quer do que aquilo que eu quero. Tudo isso é negação do eu. Jesus diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 7, que ele esvaziou-se. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não usou isso como uma forma de caminhar entre nós, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Ou seja, quando Jesus esteve entre nós, ele assumiu a forma de servo. Ele não usou do seu poder e da sua autoridade para fins pessoais. Você nunca vai ver Jesus fazendo um milagre para si mesmo. Todas as vezes que Jesus fez milagres, ele fez em prol do outro. Tanto que, quando ele teve fome, ele pediu aos discípulos que fossem comprar comida. E quando ele teve sede, ele pediu à mulher samaritana que lhe desse água. Aquele que tinha poder para multiplicar pães e peixes. Então, mesmo tendo poder, ele usou o poder como servo, por isso ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Nós não temos essa condição de nos esvaziarmos, não há poder nenhum em nós. A nossa questão não é nos esvaziarmos, a nossa questão é não nos enchermos de arrogância, de orgulho, de petulância, de egoísmo. Não é nos esvaziar, porque nós não temos nada para nos esvaziar, mas simplesmente não nos encher. Essa é a diferença. E veja bem, se nós não negarmos ao nosso eu, ainda assim nós poderemos servir, mas o objetivo será o nosso engrandecimento e não o bem de quem estamos servindo. Vocês percebem isso? É possível que você sirva sem negar o seu eu. O problema é que você, quando serve sem negar o seu eu, você está pensando somente no teu próprio engrandecimento enquanto serve. Nós vivemos em uma sociedade onde o privilégio não é o de servir, mas o de ser servido. E os que servem fazem de tudo para serem vistos, para de alguma forma ganhar algum mérito, algum privilégio, alguma exaltação, porque estão servindo. Jesus, no entanto, meus irmãos, nos dá um exemplo da semente. Ele diz lá em João capítulo 12, dos versos 24 em diante,
Se a semente não morrer, não pode gerar frutos. É muito interessante esse exemplo de Jesus, porque ele está dizendo que uma pequenina semente se esconde na terra, e porque ela se escondeu na terra e ninguém mais a viu, de repente surge uma planta ali que gera muitos frutos. Se esconder, ninguém vai ver, mas os frutos vão acontecer. Era disso que Jesus estava falando, que significava o servir como cristão. É preciso que nós entendamos que tudo que fazemos com o fim de nos beneficiar pessoalmente, nada tem a ver com o próximo ou com Deus. Nada. Não poderemos acrescentar nada às pessoas se elas são apenas meios para nós alcançarmos os nossos fins. Ou quando nós servimos as pessoas apenas para tranquilizar a nossa consciência. Não podemos servir as pessoas para que méritos cheguem até nós. E não podemos servir as pessoas simplesmente para tirar o peso da nossa consciência quando vamos dormir à noite. Nada disso vai acrescentar nada à vida das pessoas. E se a gente parar para pensar um pouco, não acrescenta nem as nossas também, porque todos os méritos humanos são passageiros. Mas nós geramos vida nas pessoas quando o que fazemos aponta para Deus, quando o que fazemos por elas é gratuitamente, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, e enquanto nós fazemos isso, elas não conseguem ficar sem agradecer a Deus pelas nossas vidas. E quando elas agradecem a Deus pelas nossas vidas, então elas estão lembrando de Deus. Ou seja, nós levamos aquelas pessoas à condição de lembrarem de Deus por causa da nossa ação na vida delas. Vocês têm consciência de quanto isso é maravilhoso? Quando nós fazemos algo por alguém gratuitamente, de maneira altruísta, quando nós fazemos sem esperar nada como recompensa, e essa pessoa é impelida a agradecer a Deus por nossas vidas, ou seja, ela lembra de Deus por causa de nós, porque nós fizemos algo por ela. Quando o alvo é o amor pelas pessoas, quando o alvo é o amor a Deus, aí sim, frutos eternos começam a surgir e pessoas começam a se aproximar de Deus por nossa causa. Na eternidade, meus irmãos, nós veremos milhares de irmãos que não estavam sobre os holofotes, mas que foram servos fiéis em seus princípios de exaltar ao Senhor. Gente que não falou num púlpito, gente que não teve vídeos gravados na internet, gente que não teve a palavra ouvida por milhares, mas gente que, no mínimo que fez de todo o coração, fielmente ao Senhor, e a recompensa será eterna. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário, um professor da escola bíblica, para que você possa servir com humildade e amor ao próximo. Onde você estiver e o que você estiver fazendo, faça com amor, para benefício dos outros e como se fosse diretamente ao Senhor. Faça com amor, em benefício do outro, não para você, e como se você estivesse fazendo diretamente ao Senhor. A diferença dos religiosos para os servos fiéis, porque existe uma diferença entre religiosos e servos fiéis. A diferença dos religiosos para os servos fiéis é que os religiosos, eles fazem tudo ruidosamente. Tudo que o religioso faz é alardeado. Vocês lembram daquela parábola que Jesus conta dos dois homens que sobem para orar no templo? E um deles diz: Senhor, me abençoa porque eu faço isso, eu faço aquilo. Ele grita isso, ele fala isso alto, ele quer que todos escutem. O religioso é ruidoso, ele quer que as ações dele sejam vistas. O servo fiel não. O servo fiel, ele é como aquele outro homem da parábola de Jesus. Ele baixa a cabeça e ele fala baixo e ele fala com Deus. Os servos fiéis, eles seguem o caminho com muita luta, de maneira silenciosa. Muitas vezes eles têm pouca aprovação humana, mas o melhor de tudo é que os seus nomes são pouco conhecidos na terra e muito famosos no céu. E essa é a diferença. É preciso decidir quem nós queremos servir, se a nós ou aos outros, se a Deus ou o nosso ego. Essa é a decisão que nós precisamos tomar, em primeiro lugar. Em segundo lugar,
Nós servimos com a humildade de Jesus, compartilhando o evangelho dele com humildade. Nós servimos com a humildade de Jesus quando nós compartilhamos o evangelho dele, a mensagem dele, as boas novas, com humildade. Pedro aprendeu isso, é lógico. Em 1 Pedro, no capítulo 3, nos versos 15 e 16, Pedro diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Algumas Bíblias dizem com humildade e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pedro aprendeu que a melhor forma de falar do amor de Deus, falar do Evangelho, falar das boas novas, é com humildade e temor. Quando nós não apresentamos o Evangelho com humildade, ele soa como uma imposição, coisa que Jesus jamais pretendeu que fosse assim. Jesus jamais impôs o Evangelho a ninguém, jamais. Você pode procurar nas Escrituras de ponta a ponta. Até mesmo aquele jovem rico que foi ao encontro dele, e Jesus, diz o texto, se compadeceu dele e o amou. E quando Jesus diz: você cumpre os mandamentos? Ele diz: sim, eu cumpro todos. Então vá, venda tudo que você tem e me siga. E aquele rapaz deu as costas e foi embora. O Senhor Jesus não foi atrás dele, não impôs o Evangelho a ele, porque Jesus jamais fez isso. E em nossos dias está cada vez mais difícil ver cristãos se pronunciando publicamente de maneira humilde. Todos, ao anunciar o Evangelho, parecem estar prontos para iniciar uma guerra. Vocês já perceberam isso? E as Escrituras já nos alertavam. Zacarias capítulo 4, verso 6 é bem claro quando nos diz: não pela força ou pela violência, mas pelo meu Espírito. Ninguém vai alcançar o coração de ninguém pela força ou pela violência das palavras. Ou seja, só podemos alcançar por meio da humildade e da mansidão. É o que as Escrituras dizem. Mas poucos parecem se lembrar disso. Todas as defesas do pecador se erguem quando anunciamos as boas novas com arrogância. A boa notícia torna-se um discurso moralista e vazio. Sempre que você for tentar impor a palavra de Deus às pessoas, elas sempre vão lhe rejeitar, porque elas não vão ver como uma boa notícia, mas como mais um discurso moralista, ou como um discurso legalista e vazio de qualquer poder. Nós devemos aprender a compartilhar o Evangelho como Jesus fazia, e ele falava aos que demonstravam interesse em ouvi-lo. Ele chegava a dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual era a estratégia de Jesus? A estratégia de Jesus era que ele não forçava o discurso para quem não desejava ouvi-lo, e para tanto, ele sempre, ou na maioria das vezes, usava parábolas para falar do reino de Deus. Sabe o que é interessante em parábolas? É que parábolas são historinhas. Então, se alguém estivesse interessado no reino de Deus, quando Jesus contava aquela historinha, a pessoa imediatamente fazia uma ligação entre o que Jesus tinha falado na historinha e entre o reino de Deus. Ou seja, as pessoas que estavam interessadas no reino de Deus, na maioria das vezes, conseguiam compreender as parábolas. E aqueles que não conseguiam compreender as parábolas, mas estavam interessados no reino de Deus, que eram os discípulos muitas vezes, no particular chegavam para Jesus e diziam: mestre, explica-nos aquela parábola, porque eles estavam interessados no reino de Deus, eles estavam interessados nas boas novas, eles estavam interessados na salvação, e por isso eles queriam entender aquilo que Jesus estava ensinando. Já outros ouviam as parábolas e não entendiam nada, e tampouco procuravam ter interesse nisso, porque não estavam interessados no Evangelho, não estavam interessados nas boas novas, e tampouco iam procurá-lo depois para procurar entendimento sobre o que estava dizendo. Algumas parábolas até Jesus usava como fonte de juízo, como algumas parábolas que ele contou para os fariseus, para que esses compreendessem os seus pecados, e eles compreendiam a parábola. Ou seja, Jesus sempre falou a quem queria ouvir. Duas coisas fazem com que o Evangelho possa ser ouvido de bom grado pelo pecador. Duas coisas. A primeira delas é quando nós falamos de acordo com a necessidade das pessoas. E assim, o Evangelho tem resposta para todas as necessidades do ser humano, todas.
Se um amigo, uma amiga sua lhe procurar com uma necessidade, saiba que o Evangelho tem uma resposta. Não há uma necessidade do ser humano que a palavra de Deus não tenha uma resposta para ela. A segunda forma das pessoas nos ouvirem é quando aquilo que a gente fala é igualzinho ao que a gente vive. Não adianta a gente tentar falar algumas coisas bonitas, profundas e fortes para as pessoas, se essas coisas que nós falamos, elas não fazem parte do nosso viver. Se essas pessoas, ao caminharem conosco, perceberem que nada daquilo que nós falamos é parecido com o que a gente vive. É de acordo com o que a gente vive que o Evangelho ganha poder no que a gente fala. Nós servimos então, como Jesus, em humildade, quando proclamamos o Evangelho com humildade, com um coração humilde que entende, é possível que essa pessoa queira me ouvir, então vou falar. Acho que essa pessoa não vai querer me ouvir não, eu vou falar. Se ela me ouvir, é porque ela tem interesse nisso. Mas o mais importante de tudo é lembrar sempre que aquilo que dissermos tem que ser igual ao que vivemos. Em terceiro lugar, nós servimos com a humildade de Jesus, perdendo a própria vida para encontrar a de Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 16, nos versos 25 e 26: quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Depois ele fala: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Duas frases fortíssimas. Quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Não sei se você já viu aqueles filmes românticos, ou aqueles livros românticos, ou até mesmo uma novela, em que um personagem apaixonado por uma mulher, ele diz: eu daria minha vida por você. Jesus está falando mais ou menos isso: quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Quem abandonar a sua vida e dizer: eu não quero mais viver do jeito que eu vivo, eu quero viver do jeito que o Senhor vive, eu quero viver como o Senhor quer que eu viva, eu quero que a minha vida se encontre no Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar uma vida incrível. Quem abandonar a vida que vivia e buscar a vida em mim, vivendo igual a mim, vai achar uma vida espetacular, extraordinária. Depois ele dá uma outra orientação que é incrível também: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale o homem viver nesse mundo, buscando nesse mundo experiências que lhe tragam significado para a vida, se enquanto ele faz isso, ele acaba perdendo o verdadeiro significado eterno da vida, ou seja, ele acaba perdendo a sua alma. O John Stott, que é um teólogo que eu gosto muito, ele aponta aqui nesse texto uma figura do exagero. Jesus gostava muito de usar a figura do exagero para mostrar a discrepância entre uma coisa e outra, né? Porque, veja bem, nenhum homem tem a capacidade e o tempo hábil de vida para ganhar o mundo inteiro. Nenhum homem é dono do mundo inteiro ou conseguirá ganhar o mundo inteiro se viver 100, 150 anos, até 500 anos ele não conseguirá. Então isso mostra, o que Jesus quer mostrar aqui nesse ensino? O desperdício que há no empreendimento que não dê atenção às coisas eternas. Você empreender numa coisa impossível, você querer tudo nesse mundo, ou você querer tudo desse mundo. A questão que nós devemos avaliar é: que vida realmente vale a pena se viver, que não seja um desperdício? Há muitos anos atrás, já, quando eu me converti ao Evangelho, eu me lembro que eu ia para a igreja, e bem jovem, assim, com a Bíblia na mão. Antigamente não tinha celular para a gente ter a Bíblia no celular, então a gente carregava a Bíblia mesmo, e era legal porque as pessoas viam que a gente era crente. Então eu, bem jovem, carregando minha Bíblia para ir para o culto, e eu lembro que algumas pessoas passavam por mim e diziam: meu Deus, você é crente? Eu digo: sou. E ela: que desperdício de vida, você tão jovem. Porque eles achavam mesmo que ali era uma perca de tempo, uma perca de vida, estar entregue ao Evangelho. E aí a gente tem que entender isso. O que realmente é um desperdício de vida? Uma vida de egoísmo e cheia de pecado é uma perda irreparável, porque isso equivale a toda a eternidade. O que eu estou vivendo aqui vai ser julgado por toda a eternidade. Um Deus que é ofendido no tempo presente é um Deus ofendido por toda a eternidade.
Então, uma vida de egoísmo e cheia de pecado é uma perda irreparável de vida, porque aquilo que eu ofendi a Deus agora, eu o ofendo para todo sempre. Perdi a minha eternidade com Deus por causa de uma vida longe dele. Já uma vida dedicada ao amor altruísta, uma vida revestida de Jesus, é uma vida digna de ser eterna. É uma vida que você pode dizer, começou aqui e não pode parar, porque é tão rica, é tão valiosa, é tão preciosa, é tão cheia, é tão abundante, que não pode parar, tem que ser eterna. Essa é a vida com Jesus. É preciso que os crentes da nossa geração, então, vigiem para que não desperdicem suas vidas. Hoje em dia nós temos muitos ladrões de tempo, muitos. É possível passar horas de frente para uma tela de celular. É possível passar horas vendo séries, maratonando séries, por horas e horas e horas. Enquanto isso, pouco se conversa com as pessoas dentro da sua própria casa, pouco se lê a Bíblia. Diz-se não ter tempo para a Bíblia, mas se tem tempo para um monte de coisas. Pouco se ora. Esses dias um pastor, estava ouvindo a pregação de um pastor amigo meu, e ele contando da mãe dele que morreu recentemente com 92 anos, e ele disse que foi uma das mulheres que ele conheceu, que mais orou na vida dela. E quando ela completou 85 anos, e ele foi visitá-la, ele perguntou para ela: mãe, o que a senhora gostaria de ter feito e que não fez? E ela disse: eu queria ter orado mais. E ele disse que a mulher que mais orou, que ele conhece na vida dele, é ela. Mas na nossa geração, uma geração que tem sido roubada do tempo de orar. Nossa geração é uma geração que não se preocupa com o próximo, é uma geração que não visita um enfermo, é uma geração que não socorre alguém que está necessitado de uma palavra amiga, porque não tem tempo. E quando a gente diz não tem tempo, a gente nunca para pensar que talvez nós não tenhamos tempo porque o nosso tempo tem sido roubado, ou o melhor tempo que nós temos tem sido roubado. Por que eu falo o melhor tempo que nós temos tem sido roubado? Porque outra coisa que tem acontecido muito é pessoas gastando energias em coisas que não convém. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos cristãos gastam tudo durante o dia do Senhor, durante o domingo, todas as energias, e dão a Ele no culto à noite um corpo exausto e uma mente dispersa. Você passou esse domingo inteiro fazendo um monte de coisas, um monte de atividades que gastaram a tua energia mental e física, e à noite você vai cultuar a Deus. É lógico que você não tem mais nada para dar para Deus. Você já está exausto, emocionalmente, fisicamente, tua mente está dispersa, teu corpo está adormecido. E isso os cristãos fazem muito nos nossos dias, gastando energias em coisas que não convêm. Nunca leem suas Bíblias, porque o tempo de energia intelectual que tem, gastam vendo horas e horas de séries. Olha, veja bem, eu gosto de assistir série também, mas tudo tem o seu tempo. Cristãos que nunca oram, que as orações são palavras balbuciadas no cansaço da noite, porque nas horas que poderiam estar falando com Deus, estão falando qualquer bobagem em qualquer lugar. Então as suas vidas estão sendo desperdiçadas por não darem ao Senhor o seu melhor tempo, a sua melhor atenção e a sua melhor disposição. E ainda há os cristãos demasiadamente preocupados em atingir as metas e sucessos estabelecidos por este mundo. Eles não se preocupam em viver para a glória de Deus, mas eles se preocupam em viver sempre buscando as conquistas materiais. É aquilo que em 1 João capítulo 2, no verso 16 diz: é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, a concupiscência da carne, a satisfação física acima de todas as coisas. A concupiscência dos olhos, a busca por tudo que se vê e deseja. E a soberba da vida, o orgulho de alcançar alguns cargos, de alcançar algumas posições nesse mundo. Isso faz com que muitos cristãos desperdicem as suas vidas para com Deus. Eles não servem ao próximo, eles não servem ao Senhor, porque eles estão desperdiçando suas energias e forças
na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Meus irmãos, quão prazerosa a vida se torna quando a vivemos conforme Jesus viveu, quando vivemos para servir. Quanto valor percebemos em nós mesmos quando a gente acorda sabendo que pessoas precisam de nós e pela graça de Deus nós podemos servi-las. Você acorda de manhã com esse sentimento? Eu preciso me levantar aqui porque tem muitas pessoas que precisam de mim e eu posso servi-las, eu posso fazer algo por elas, eu posso socorrê-las. Eu tenho uma palavra para quem está triste, eu tenho um conforto para quem está passando por um momento difícil, eu tenho orações para interceder por aqueles que nesse instante necessitam do Senhor. Eu tenho que estudar a minha Bíblia, porque quando me perguntarem a razão da minha fé, eu quero falar para essas pessoas e alimentá-las com a razão da minha fé. Eu tenho muita gente para servir, eu tenho muita gente para amar, eu tenho muita gente para abençoar. Quão significativa a vida fica quando nós entendemos que temos algo a fazer por aqueles que nos cercam. Quão preciosa a vida fica para nós mesmos. Deixa eu fazer uma pergunta para você em relação a Pedro. Você acha que Pedro teria trocado o privilégio de servir a Deus, alcançando vidas para o seu reino, por se tornar um rico pescador? Você acha que ele trocaria? Você acha que Pedro, se Deus disser: Pedro, você quer ser um pescador rico e próspero? Ou você quer me servir a vida toda, levando pessoas para o reino de Deus? Ora, Pedro preferiu a alegria eterna de contemplar os rostos daqueles que ele ajudou a chegar no céu. Essa alegria terrena que Pedro poderia ter tido de tornar-se um rico pescador, ficaria para trás, esquecido para todo sempre, sem significado algum. Mas os rostos daqueles os quais o amor de Pedro, a humildade de Pedro, o evangelho que ele pregou, chegou a essas pessoas, esses rostos serão contemplados por ele por toda a eternidade. Qual desses caminhos você deseja? Qual desses sentidos de vida você prefere? Lewis Bailey, em sua obra clássica A Prática da Piedade, foi o único livro que ele escreveu, mas foi um livro que já foi editado mais de 60 vezes durante toda a história. E ele diz uma coisa muito profunda aqui em relação ao sentido da nossa vida. Ele diz: não há nada tão humilhante para a natureza humana quanto a visão da incompletude de tudo o que podemos realizar nessa vida. Ou seja, não há nada mais humilhante para nós como seres humanos em saber que por mais que a gente viva, vai sempre ter uma coisa que a gente não fez, vai sempre ter uma coisa que ficou pela metade. Uma pessoa pode viver uma vida longa, diz ele, uma vida respeitável, e só no fim descobrir que viveu quase sem propósito. Olha que coisa. Em muitos casos, a extrema dificuldade de sabermos se estamos procurando a glória de Deus ou a nossa, deveria fazer com que o cristão permaneça firme, constantemente, naqueles prazeres ou deveres, de que ele tenha certeza de que o que está fazendo vai resistir nesse tempo e até a eternidade. Ou seja, resumindo, o que ele está dizendo é: se você não quer desperdiçar a sua vida, coloque como prioridade nessa vida tudo aquilo que você entende que você está fazendo vale de agora e para todo sempre. E o que você está fazendo vale para agora e para todo sempre. Há coisas que só vão valer para agora, e essas coisas não devem ser prioridade em nossas vidas, mas aquilo que nós estamos fazendo que serve para agora e para todo sempre, essa é a prioridade da nossa existência. Se nós queremos então servir na semelhança de Jesus, nós devemos viver a vida conforme Jesus viveu. Jesus viveu servindo humildemente naquilo que ele entendia que estava sendo feito agora e para todo sempre. Tudo que Jesus fez foi pensando na eternidade. Então deixe que Deus lhe direcione. É Ele que vai lhe mostrar onde você poderá servi-lo melhor. Assuma o compromisso de dar a vida a Ele, como Ele foi capaz de dar a vida por você.
é uma cruz por outra. Ele morreu naquela cruz por você, para que você pudesse carregar uma cruz de obediência. Viva para Deus e a vida vai ganhar um real valor. E para você que está nos ouvindo talvez pela primeira vez, alguém mandou esse link para você e você ouviu essa mensagem, talvez você pense que essa história não é com você, mas é sim. O Senhor Jesus nos chamou para o arrependimento. O Senhor Jesus deseja perdoar os nossos pecados e nos transformar. E essa transformação ela acontece quando nós descobrimos que a vida ela não é para ser vivida só para nós mesmos. A vida ela nos foi dada para viver para a bênção do outro, para o bem do outro, para o serviço do outro. É isto que faz a nossa vida ganhar real significado. Então você que está me ouvindo talvez esteja pensando que a sua vida não tem sentido. Você tem um grande vazio, você não sabe que direção tomar. E eu quero dizer a você que o sentido que você procura, o vazio que precisa ser preenchido, é Cristo Jesus em você. É você se tornar como Ele. É você aprender a servir e servir com humildade. Para tanto, você precisa pedir perdão dos seus pecados, aceitar o perdão de Deus e começar uma nova história com Cristo Jesus. Tudo vai mudar a partir disso. E você que já é seguidor do Senhor Jesus, discípulo de Jesus, não esqueça, ser discípulo é servir, mas não simplesmente servir, porque você pode servir para o teu próprio ego, você pode servir para os teus próprios fins. Ser discípulo é servir e servir com humildade, porque servir com humildade é ser semelhante a Jesus. Que o Senhor nos dê essa condição, por sua graça e misericórdia. Ore comigo, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por ter nos mostrado hoje, mais uma vez, como é necessário que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Dá-nos, ó Deus, a capacidade gloriosa de vivermos uma vida realmente de serviço e humildade. Que o Teu Espírito nos capacite para tanto. Mortifica, ó Deus, os nossos pecados, mortifica o nosso ego. Não deixa, ó Pai, que nós possamos ser direcionados por este mundo e pela maneira com que as pessoas acham que o servir deve ser. Tira-nos todo o temor, pois sabemos, ó Pai, que o diabo tenta colocar em nosso coração vários temores, e um deles é de que servindo seremos humilhados. Mas Senhor, nós queremos sim ser semelhante a Ti, e se servir é ser humilhado como o Senhor foi, humilha-nos, Senhor, para que possamos aprender a servir melhor. Tira todo o temor e dá-nos a ousadia de caminhar junto e parecido contigo, em nome e por amor de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, uma noite de paz para todos e uma boa semana cheia da graça e da misericórdia do Senhor.